Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos realizar uma live direto do Piauí. Nós vamos falar com a Girlene Brito, ela que é supervisora escolar da rede municipal lá de Floriano, uma cidade do Piauí. E nós vamos tratar sobre a gestão escolar na Covid-19 no sistema público, não é? Hoje vai ser muito interessante para a gente poder trabalhar esse tema que é um tema que tomou conta do Brasil, sobretudo hoje em que o Fundeb, né, foi votado e parece que o resultado nesse primeiro momento foi positivo. Vamos aguardar agora os desdobramentos disso durante os próximos anos, né? Então eu já vou chamar a Girlene. Pessoal, vocês que estão entrando aí, bem-vindos, professora Lucília, Paula, Suzana, Rony, o Colégio Franciscano lá do Paraná, Santa Isabel. Muito legal poder conversar com vocês e junto com a Girlene Brito, que a gente está convidando aqui. Pessoal, nós estamos lançando uma trilogia, O que as escolas podem aprender, que começou com esse livro, não é, em dezembro, no lançamento. Essa trilogia, os 3 livros, eles custam R$ 99,90 até o dia 30. Esse outro livro chama BNCC no chão da sala de aula, é um livro prático, acadêmico, mais prático. E esse livro que está me dando muita alegria, que é a metodologia ativa, o que as escolas podem aprender. As metodologias ativas, elas nos convidam sempre a mudar o nosso jeito de dar aula, de conceber a escola do século XXI, sobretudo nesse momento em que o ensino híbrido chegou. Ele vai ter que ser utilizado daqui para frente no pós-pandemia, ok, pessoal? Então, esses 3 livros, eles custam R$ 99,90 e é só entrar no site www.conhecimentolivraria.com.br. A nossa meta é que 50 livros sejam adquiridos para que o movimento continue nas redes estaduais fazendo o que ele sempre faz, que é palestra, oficina, live, aquilo que é possível fazer onde ninguém faz nada, sobretudo nesse momento, né? Estou aguardando a Girlene, ela já entrou. Bem legal sobre o sistema público lá no Piauí. Oi, Jaqueline, Cacheta, obrigado por estar aí. As pessoas legais, Ana Mara, pedagoga, entrou também. Olá, Girlene, tudo bem? Olá, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Um pouco baixo, mas eu estou ouvindo. Um pouco baixo, deixa eu ver se eu aumento aqui para ficar melhor para nós, né? Melhorou? Sim, Melhorou? melhorou um pouco. Tá melhor? Agora? Perfeito, agora é perfeito. Girlene, é uma honra poder estar falando com você depois de tanto tempo, né? Que a gente esteve aí no seminário em Floriano, no Piauí, junto com o professor Casemiro, professora Débora, professor Dalto, né? A gente se conheceu também com a Emília Cipriano, lembra? Foi um ótimo É, encontro aí, né? E é. conta para nós da sua carreira aí nessa cidade, que eu sei que está fazendo a diferença na vida de tantos jovens e de educadores. Então, boa noite, Paulo. Obrigada aí pelo convite, em poder dialogar sobre gestão, mesmo assim distante, dizer o sentido que é em fazer essa conexão. E eu sou servidora pública da Rede Estadual de Educação do Piauí, trabalho na 10ª Gerência Regional de Educação. Na rede estadual é dividido por gerências, total 22 gerências, que são subdivisões da rede estadual. E a nossa 10ª Gerência Regional, ela tem um grupo de 25 escolas que abrange a educação básica, né, em todas as suas etapas, modalidades, enfim, dentro de 13 municípios. São 13 municípios que nós acompanhamos. Então, eu trabalho ali
no setor de ensino-aprendizagem. Meu trabalho acontece assim, no acompanhamento de duplas gestoras com foco na aprendizagem dos alunos. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Gilene, como que está o cenário atual aí para vocês, né, nesse momento que a gente tem que olhar a realidade dura, pelo menos aqui em Minas Gerais. Eu moro em Belo Horizonte, o prefeito sendo muito criticado porque ele tem mantido, ainda bem, uma postura bem forte, no sentido de tentar conter a pandemia e os efeitos do Covid aqui. Lógico que isso acaba impactando na economia, né? O comércio fica parado, os comerciantes estão criando casos, alguns pais de alunos de escola particular entrando na justiça ou retirando seus alunos da escola particular e colocando na pública, que está provocando um inchaço. Aí eu queria saber como é que está aí no Piauí, como que vocês estão enxergando aí na sua região. Essa retomada de atividades pedagógicas, elas têm acontecido, né, sobre aí a orientação da SEDU. As escolas acolheram a proposta prontamente, essa capacidade de se reinventar diante desse novo que é proposto. A rede municipal também está atuando, as redes privadas também estão nessa atividade. Eu quero, assim, também saudar as pessoas que estão conectadas neste diálogo, dizer que sejam bem-vindos, né? Eu estou em casa, provavelmente você também está em casa, e dizer que a proposta aqui é refletir sobre esse cenário que não abrange não só o Brasil, mas é um cenário mundial, refletir sobre a importância do perfil do gestor escolar. Eu não tenho aqui a pretensão de dizer, dar resposta, mas construirmos junto esse diálogo. E eu acredito que o gestor escolar, ele precisa ter esse olhar atento com a comunidade, esse olhar atento para a realidade. E para esse olhar, são precisos 3 passos. 3 passos simples, conhecidos por nós. Primeiramente, é o olhar o que está acontecendo, né? Essa realidade. O segundo passo é a capacidade de interpretação, porque essa realidade chegou para nós de uma forma muito violenta, muito confusa, e o terceiro passo são pistas de ações, não dar receitas, né? Mas pistas de ação. Então, eu chamo a sua atenção para esses 3 passos. Esse primeiro passo, muito conhecido por nós, que esse olhar os fatos, essa realidade. E é preciso entender esse desafio da relação dos fatos, porque de imediato nós podemos identificar, né? Mas é preciso também, e aí entra a segunda chave de compreensão, nos afastar um pouco desses fatos que são identificados de maneira imediata, e aí ver um conjunto de fatos e olhar de uma maneira mais objetiva. Então, podemos nos perguntar como compreender essa realidade. Como nós, né, podemos compreender essa realidade. Eu lembro que uma das conversas com meu irmão, Frei Eduardo, que ele mora na Itália, ele falou assim: Girlene, nós estamos vivendo em mais de uma pandemia. Então, eu trago aqui a palavra multipandemia, né? Que esse âmbito da vida, não é só uma pandemia que aborda um âmbito da vida, mas são vários âmbitos interligados que atingem a nossa vida. E alguns âmbitos, como já foi dito, é percebido de maneira imediata e outros vão sendo percebidos ao longo do tempo. Então, considerando que nós estamos vivendo em um conjunto de pandemia, essa multipandemia, é indispensável nesse momento que nós estamos falando de realidade, de aulas remotas, que nós estamos debatendo a educação nesse cenário que não é do Brasil, não é específico do Piauí, é um cenário mundial,
olhar para essa pandemia sanitária e a pandemia econômica, que são indiscutíveis. Por um lado, nós temos um vírus que está, digamos assim, conectando, como é que o termo que eu digo? Contaminando e trazendo mortes. No Brasil, nós temos hoje, né, mais de 1.000 mortes. É perca. E existem dois movimentos. O movimento dessa perca e um outro movimento de pessoas que parece que estão cegas dessas percas. E essa pandemia traz inúmeras percas, além das percas dessas vítimas. Traz a perca dos sonhos, do convívio, a capacidade de convivência com o outro, de confraternizar. Tantas pessoas estão comemorando o seu aniversário de uma forma virtual, né? Então, traz muitas percas, além da perca de vidas, essa pandemia sanitária. E, por outro lado, nós temos a pandemia econômica, que nós observamos aí o empobrecimento cada vez maior por parte da população mundial, não, isso sem se falar do Brasil, porque se fosse falar no Brasil, aí nós vamos ter a perda de renda, empresas fechando, a diminuição da oferta de trabalho. E isso é preciso a gente olhar que nós estamos falando de questões básicas de sobrevivência para pessoas e para a família. E isso não é algo distante da realidade da escola. Porque a escola, o olhar do gestor, ele não se limita ao ambiente da escola, ele também ultrapassa os muros. Porque nós sabemos que a escola ela está inserida numa comunidade. E isso sem se falar da pandemia política, né? Mas como nós estamos falando de educação, nós também podemos falar dessa pandemia educacional. A educação no Brasil nunca foi valorizada, nunca foi tratada de maneira digna. E nesse momento nós observamos que essa crise está cada vez maior. Nós estamos aí nessa luta, né, da aprovação do FUDEB permanente, dessa qualidade da educação. Então, para muitos, investimento na educação é despesa. Na verdade, investir na educação é investir na qualidade de vida. Então, no Brasil, hoje, nós temos essa realidade. Eu, Girlene, eu defendo a escola pública, eu acredito na escola pública e eu acredito que cada criança, que cada jovem tem direito de uma escola pública de qualidade. E isso não está só limitado ao perfil do professor, mas é um trabalho coletivo, de corresponsabilização. A educação é o caminho para a transformação social. E isso se dá pela equidade. Então, é preciso o gestor escolar também estar atento a essa realidade de fatos externo e interno à escola, que pode afetar a escola de alguma maneira. Então, tendo esse diagnóstico, o diretor ele vai ter aí as possíveis tomadas de decisões, claro, de maneira democrática. Nós estamos falando de gestão escolar. E gestão escolar, essa liderança, ela acontece de uma maneira democrática. Vale a pena dizer que o gestor escolar, ele é um líder, ele é um gestor da aprendizagem. Ele é responsável pela organização, por nortear todo o trabalho pedagógico. E eu me recordo agora de uma diretora da Escola Bucar Neto, ela dizia assim, a princípio foi um tanto preocupante, deu medo de como nós vamos lidar com essa situação que nos é imposta agora, né? Então, ela foi falando que primeiro foi conversando com a dupla, a pessoa que forma a dupla. Formava com ela a dupla. Porque no Piauí nós trabalhamos a gestão escolar a partir da coordenação pedagógica e diretor. A gente sempre trabalha a partir da dupla gestora. Essa foco nessa dupla, nesse movimento, nessa sintonia com foco na aprendizagem. E aí vem
o trabalho, na conversa ali no WhatsApp e, posteriormente, um encontro para tomada de decisões em outra Em outro plataforma. fórum, né? Mas Em outro quando campo. chegou essa realidade, veio-se pensar, como é que nós vamos trabalhar? Como é que nós vamos trabalhar com o professor? E ela disse que de uma hora para outra viu professores transformarem a sua casa em verdadeiros estúdios, né, para preparar. Mas aí a gente observa que é algo que foi imposto. Mas lá na BNCC já fala da importância aí da cultura Digital. digital. Isso. Então, é a partir desse diálogo que a dupla gestora, né, com os docentes, tomou assim, as tomadas de decisões com foco na realidade. Porque dentro desse ambiente da sala da escola, a gente sempre parte do diagnóstico. O que é que está afetando a escola? O que atinge a escola? Interna e externamente, para aí levantar o planejamento e as tomadas de decisões sempre envolvendo a comunidade escolar, todos os atores, porque nesse movimento do ordinário da escola, ele não acontece individual, ele acontece com o envolvimento de todos os atores, e esse é um desafio agora nesse mundo online que nos é imposto, que a gente espera a Deus que seja temporário, o mais rápido possível. Gilene, me conta uma coisa. As aulas estão sendo remotas, como é que os alunos estão se conectando? É, a situação aqui, o prefeito fez o quê? Ele, nas escolas municipais, né, ele distribuiu cestas básicas porque muitos alunos aqui da periferia de Belo Horizonte, eles logicamente vão para a aula para também lanchar. É, o espaço de Exatamente. aprendizado, de socialização, não. Eles vão para a aula porque também isso. Então, o prefeito e a equipe da secretaria, com muita sensibilidade, distribuiu as cestas básicas durante esse período, né? E isso ficou a cargo de gestores entregar. Os professores estão trabalhando feito loucos assim para montar essas aulas remotas. Alguns pais apoiam, a maioria, outros pais têm críticas porque o pai está ali trabalhando do lado e vendo o filho tendo aula. Começa a criticar a professora. Então, a gente quer um movimento de educação, né, um movimento de educação-alvo, a gente partiu em defesa dos gestores, que o gestor fica enfrentando dois lados. A pressão do público e no caso de uma escola pública e na escola particular do privado, né, da mantenedora e também da comunidade educativa. Então ele fica ali prensado e o gestor tem que ser uma pessoa que tem que ter equilíbrio. E uma pergunta que nós estamos fazendo aqui em Minas Gerais é quem cuida de quem cuida, né? Quem cuida dessas pessoas que cuidam de todo mundo, né? Aí eu queria te ouvir, assim, a importância da escola durante a pandemia, né? Como é que esse aluno está aprendendo em casa? É, na volta vai ter que ter realmente avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica é o tempo todo, né? Mas, assim, na volta nós vamos ter que ter muita, né? Na rede estadual e na rede pública, aqui na nossa realidade, também aconteceu dessa forma a questão do recurso que já estava na escola, da merenda, que já estava falando especificamente das escolas estaduais, e teve aí o direcionamento, a orientação para a distribuição daquilo que estava em conta, daquilo que estava na dispensa para ser entregue ali aos alunos. E Que isso bom isso. tem acontecido posteriormente. Falando dessa importância da escola, como você disse, a escola é esse espaço de convivência, de vínculo. E muitas vezes o aluno vai por conta da alimentação, da socialização, nem tanto com a perspectiva de futuro e de aprendizagem. O percentual de alunos que tem uma perspectiva de vida, até mesmo no ensino médio, eu considero preocupante.
nós olhando assim os anos, né, primeiro, segundo, terceiro ano, o primeiro ano é o ano que tem maior desistência, olhando para o fluxo da escola no decorrer desses últimos anos. Então, entendendo nesse tempo de pandemia, traz a provocação da importância social da escola. Nós sabemos que a escola é esse lugar, esse espaço que coloca esse conhecimento, essa informação, essa aprendizagem em movimento do que foi construído ao longo da humanidade, mas ela não deixa de ser um local de socialização, onde dá a oportunidade do estudante desenvolver seu ser, como um todo, como indivíduo. Então, entendendo que essa suspensão das atividades pedagógicas, ele atinge não só a questão da socialização dos alunos no ambiente escolar, mas também o desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Então, o gestor escolar, ele precisa ter esse olhar não alarmista, mas atento também para essa realidade dos alunos, porque a gente entende a partir de quê? Que essa suspensão, ela vai acabar trazendo esse isolamento social, o aluno ele vai perder o vínculo com seus colegas de socialização, e nós entendemos que ali, onde ele vai desenvolver o seu pensamento crítico, a sua capacidade de argumentação, de socialização, a partir desse contato, desse encontro um com o outro, é na escola que ele vai aprender esse convívio com dupla, com grupo, e também o estabelecimento de regras. Então, como o gestor escolar pode ter esse olhar e se preocupar também com a saúde mental do aluno? Porque na escola ela tem se voltado muito para o ambiente de sala de aula, mas o diretor também pode proporcionar, por meio dessas conexões, né, das redes, de plataformas digitais, um encontro de rodas de conversa entre os jovens, onde eles podem estar conversando o que eles estão vivendo, o que eles estão experimentando, não só o conteúdo dos componentes curriculares, mas também desse tempo que nos leva, o porquê que nós estamos assim vivendo esse momento de isolamento social, que é dever da escola também despertar esse pensamento crítico do aluno. Inclusive para ele produzir um projeto de vida que seja relevante, né? Porque parece que nesse tempo, né, Gerlene, o aluno aprende em casa, mas ele também está querendo fazer contato com os amigos, né? Na adolescência ele vive em bando e agora a volta vai ter que ser bem cuidadosa, né, com essa questão do toque, do abraço, que o jovem é muito afetivo, né? A família vai ter que aprender a lidar com... que a família também fica insegura. Como mandar o filho depois da pandemia? Quando mandar? Como é que estão sendo as decisões aí sobre quando volta? Existem algumas tomadas de decisões que têm uma visão de retornar em setembro. Mas eu acho que o que eu penso que agora o que a gente tem que pensar é no direito à educação, mesmo em tempos de pandemia. Isso não quer dizer que a aula tem que ser presencial. Nós sabemos que para esse retorno de aulas presenciais, inúmeras tomadas de decisões precisam ser feitas. Porque a escola é aglomeração. Tudo é compartilhado, é um bebedouro para uma comunidade de alunos. Então, será que nós estamos preparados? Se os adultos eles não estão conscientizados da importância desse cuidado, desse elo de cuidado, porque a pandemia não está dando essa oportunidade do elo do cuidado. O isolamento social proporciona isso. Eu cuido de mim, quando eu cuido de mim, eu cuido de você. Quando eu cuido de você, ficando em minha casa, no isolamento social, eu estou cuidando de mim. Né? Cuidar do outro é cuidar de
dormir. E nós sabemos que pessoas estão sendo multadas porque a consciência do povo não acredita, né, que esse vírus, de fato, tenha toda essa potência. Né? O que eu estava falando anteriormente desse movimento, as pessoas estão em movimentos opostos. Então, esse momento de pandemia nos proporciona esse momento de elo de cuidado. O que eu acho interessante na pandemia, o que é que nós aprendemos? Nós estamos tendo a vivência das competências socioemocionais, né? Da autogestão, da empatia, da cooperação, do autoconhecimento, porque esse autoconhecimento é um fator decisivo para manter a saúde mental. Então, a pandemia proporciona essa capacidade de desenvolver e aperfeiçoar as competências socioemocionais, que não é algo de uma disciplina, não é algo de um componente curricular, mas que vem desde a educação infantil, aí proposto pela BNCC, no decorrer de toda a educação básica, né? Ela é a espiral, ela vai e volta. Então, eu vejo muito oportuno isso. Então, a comunidade escolar tem que ter esse olhar atento ao outro, ela tem que ter o ato de escuta, para que essa comunicação seja uma comunicação não violenta. Porque a gente nunca sabe como o outro está na verdade. Nós estamos aqui conversando, estamos dialogando, mas você não sabe como eu estou, como foi o meu dia. Eu também desconheço como foi o seu dia. Mas é preciso ter esse olhar atento ao outro nesse momento de pandemia. Né? E isso é importante por quê? Porque no ambiente da sala de aula virtual, o professor ele permanece com esse olhar atento ao aluno. Porque nesse isolamento social, nós sabemos que aumenta o número da violência doméstica, do abuso sexual. Então, tudo isso está envolvido dentro do ambiente escolar. E acaba, por mais que a gente duvide, né, isso chega na escola, né? Chega na reação dos alunos. Eu estou te ouvindo falar, Gilene, você falou palavras-chave da BNCC que esse ano a gente tinha que implantar, né? E acaba que a BNCC, bom, nós estamos vivendo a BNCC na prática, ó, autoconhecimento e autocuidado, né? Precisa ter nessa pandemia e depois dela. Cultura digital, é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Competência socioemocional, é tudo que nós precisamos para segurar essa violência, a comunicação não violenta, né? Pensamento crítico. Nós vamos ter que, tanto o gestor, quanto família, quanto estudante, vão ter que se olhar e perceber o seguinte: temos limites, mas nós temos que enfrentar, né? Eu gosto muito do Piauí, porque o Piauí é um estado que me inspira. Quando eu vou em Teresina, eu fico ali no mercado vendo as redes, vendo o povo do artesanato. Eu também gosto de uma comida que chama capote. Eu amo o Piauí. Então, assim, quando eu vou aí, eu vejo um povo que me inspira, sabe? Que me faz animar a viver mais. Só que quando a gente começa a ter falta das coisas, né? Falta de contato, falta de ir para a aula, né? De abraçar um amigo, os meninos também namoram, eles vão, né? Também querem isso, eles estão se preparando para o Enem, os números do Piauí são números muito bons, né? Eu vi que agora no Prêmio Educador Nota 10 o Piauí apareceu de novo. Então, assim, Piauí reage no Enem, né? No Enem reage bem assim com a educação. Eu vejo que o número de leitores aí é melhor, é bem legal, porque as pessoas vão ter que ler. Só que até as bibliotecas estão fechadas, né? Como é que a gente faz? Você falando aí do desempenho do estado Quem do não tem Piauí, conexão, né? é, a rede ela tem um preparatório Enem. Essa aula remota não chegou de surpresa, digamos assim, para a rede estadual de educação, porque nós já trabalhávamos
mediação tecnológica. Nós temos aí mais de 200 escolas no estado do Piauí, e todas as escolas tinham ponto de mediação, porque ele tem aula, oferta essa aula com o professor presencial, digamos assim, do componente de matemática, mas lá no componente de ciência, de biologia, tem o professor ali a aula de mediação. Então, nós, da rede estadual, já tínhamos esse hábito dessa educação por mediação tecnológica. E a rede não parou, né? Ampliou, porque ela ofertava nível médio e educação de jovens e adultos. E agora, nessa oportunidade, que chegou assim, também ampliou para a educação não, para a etapa do ensino fundamental. Só que a escola tem a sua autonomia de escolher a sua plataforma para melhor trabalhar com os alunos, porque a gente entende que cada escola tem a sua realidade. Nós pisamos no chão da escola, mas cada escola tem a sua identidade, tem o seu chão da escola, tem o seu perfil, né? E sempre respeitando essa autonomia da escola. E aí, a rede também oferece também o diário online, o ISOEDUC, para o professor, também para o aluno, mas a escola tem sempre a sua autonomia. E nesse tempo, o pré-ENEM, ele não parou, continua acontecendo aos domingos, que é o nosso secretário gosta de dizer, que é o que move a rede, que é o nosso o carro-chefe, digamos assim, de linha de frente. E o Piauí, por esses 2 últimos anos consecutivos, foi o estado que teve maior participação no Enem. E, de fato, a rede se preocupa em fazer esta oferta de preparatório, que ocorre, né, pela mediação tecnológica e também pela transmissão no canal do YouTube, e também em parceria com TV aberta em todo o estado do Piauí, com professores de grande porte aí na nossa capital. Então, é a oportunidade daqueles alunos que estão na zona rural, né? Eu tenho experiência aí de alunos lá de São Francisco do Piauí, que chegaram, assim, à aprovação de primeiro lugar, graças aí à mediação tecnológica, nessa oferta do preparatório Enem. E isso é em todo o estado do Piauí. Eu vibro com isso, né? É igual a Ana Mara aqui, ó, pedagoga, está mandando um recado para você. Ótima reflexão. Nós estamos vivendo um período de outras aprendizagens, né? Assim, tá todo mundo aprendendo, né? Não adianta ninguém achar que sabe, não, porque nós somos pegos de surpresa. Mas quem já tinha um passo à frente, por exemplo, Piauí, esse projeto do Pré-ENEM, eu vibro com ele. Por quê? Fez com que uma região que as pessoas achavam que não ia para frente mostra resultado no particular e no público e coloca muita gente para pensar. Olha, eu vejo também com a leitura dos meninos, né? Essa mediação tecnológica, eu acho que ela é bem bacana. E a Jaqueline, que é uma parceira aqui do movimento, a professora Jaqueline Cacheto, está te fazendo uma pergunta. E vocês têm conseguido medir a participação dos alunos? Eu acho que é para o Enem, né, Jaqueline? Não, acho que se trata da participação nas aulas remotas. Primeiramente, Sim. falando aí, você falou do estado, o estado do Piauí, ele causa impacto porque o Piauí é o primeiro a ser aprovado aí nos grandes concursos. Nós temos grandes históricos. A educação do Piauí é uma oferta de educação de qualidade, né? Nós temos esse potencial educacional, esse polo dentro do nosso estado. Então, quando diz assim, tem concurso no Ceará, tem concurso no Maranhão, o medo é dos piauienses, porque a gente tem essa potência mesmo, a gente tem esse perfil e essa força para conquistar esse espaço de aprovação, né? Então, ela falou aí da permanência do aluno na escola. Eu recebo muitas mensagens dos gestores
preocupados com essa permanência do aluno na escola. Olhando para esse curso, nas aulas dessa educação presencial, a permanência do aluno já é algo naturalmente preocupante, né? Já foi dito antes do percentual de baixo de permanência do aluno de evasão, né? E tem muita distorção em idade séria. Então, os diretores, eles têm essa preocupação. Eles querem atingir todos os alunos. Embora exista a estratégia da aula online, do material impresso, eu tenho um relato de uma diretora aqui do Centro Educacional de Jovens e Adultos. Ela disse: Girlene, eu fui deixar material impresso para cada aluno, em cada casa de aluno, com o intuito de incentivar, de mobilizar, de trazer para perto. Então, eu tenho informações, depoimento de gestora lá de São Francisco do Piauí, que ela diz: Girlene, eu abro a porta da minha casa para o aluno vir conectar a internet, eu pago internet móvel para o aluno que está lá na zona rural. Então, nossos diretores, eles não param, eles não medem esforço, eles querem reunir todos os alunos, porque eles têm esse sentimento de pertencimento do aluno dentro da sua escola. Só que o aluno, ele ainda não tem esse sentimento de pertencimento da escola, mesmo em educação presencial. E uma coisa que a gente tem que entender, que a nossa escola, ela é uma escola presencial. A nossa escola, ela foi preparada para uma aula presencial. Os nossos professores receberam formação para uma educação presencial. A educação básica acontece na aula presencial. E agora nós temos que lidar com a educação à distância. Mas ninguém foi preparado, ninguém estudou para a educação à distância. Então, é novo, é desafiador, mas nós temos professores que têm se dedicado, que têm trabalhado 2, 3 turnos, e isso, o professor ainda é mãe, ainda é pai, ainda assume responsabilidade de casa, de família. O professor não está deixando de ser professor e de ofertar e proporcionar a sua aula, mesmo em tempo de pandemia. O que ocorre é que o aluno, dentro de casa, ele é filho. Ele não se vê aluno. Por quê? Porque falta o quê? A capacidade da tomada de decisões para o futuro, perspectiva de vida, acomodação. E aí é importante a parceria da relação escola e família. Porque é a família que vai fazer esse enquadramento da importância da rotina dos estudos, de que ele não está de férias, de que a aula, nesse tempo especial, de uma forma inesperada, está acontecendo em casa, mas ela não é para acontecer em casa. Nós não nos preparamos para que essa aula acontecesse em casa. E esse é o grande desafio. Mas eu não quero dizer que isso é uma característica típica da aula remota. Não. Não. Mas a preocupação da infrequência do aluno, ela é real no tempo de aulas presenciais. É um desafio muito grande a permanência do aluno da escola. Evidentemente que no tempo de aulas presenciais, a frequência do aluno é maior do que em tempo de pandemia. Né? E quem é que sobressai? O aluno que tem essa capacidade de autogestão, de autocuidado, né? Que tem aí em si desenvolvido as competências socioemocionais. Porque o aluno que não tem a capacidade de autoconhecimento, de autocuidado, de organizar o seu tempo, ele perde muito. E muitas vezes eu escutei recentemente de uma professora, ela diz: Girlene, eu estou lá online, de manhã, 7h30, tem 3 alunos. Mas a família tem que ser parceira. E aí eu lembro do depoimento de uma diretora que ela disse: será que a gente não precisa de uma política pública para esse incentivo da permanência do aluno na escola? Mas a gente espera, pensamento positivo, que isso é passageiro, né? Até Sim. porque a gente pode perguntar: o aluno aprende em casa? Ele pode aprender em casa, como ele não pode aprender na escola, né?
Porque essa aprendizagem ela acontece na medida que a criança, que o jovem, ele faz esse movimento em busca do objeto de conhecimento. Então, muitas vezes, a gente pode ter dois grupos de pais, né? As mães podem estar ali achando que está ensinando, está sendo bom, está próximo do seu filho, mas tem mães que estão tendo essa dificuldade de poder ensinar. E a gente entende que o profissional de educação ele é essencial na sociedade. É ele que tem os saberes pedagógicos para poder incentivar, mobilizar, gerenciar as situações para a aprendizagem. Mas entendendo que isso parte do interesse do aluno. É educação significativa, né? Então, é importante a gente ter essa percepção de que essa percepção e esse entendimento que é muito complexo. Tudo isso que nós estamos vivendo, por isso que eu disse no começo, eu não tenho aqui pretensão de dar respostas, porque é ainda estável essa situação que nós estamos vivendo. Ela ainda não é só. E esse cenário é uma constante mudança e transformação. Mesmo que você não tenha resposta, você vive isso dia a dia. Olha o que a Suzana falou. Suzana Martins, você é uma grande profissional. Essa live tem também o objetivo de te homenagear aqui, olha só. Esse troféuzinho que eu vou te entregar, ele é bem simples. Né? Um dia nós vamos te entregar. Ele chama o Troféu Malala. É um troféu que chama Mulheres Educadoras, tá vendo? O nosso movimento Educação Alvo, ele entrega esse troféu. A Jaqueline, que te fez a pergunta, já recebeu. Aqui é o turbante da Malala. A Malala faz aniversário no dia 12 de julho. Então, aí no mês de julho, a gente escolhe mulheres do Brasil inteiro, pessoas que trabalham pela educação para entregar. Normalmente é presencialmente. Nesse momento está difícil fazer isso, mas a gente vai dar um jeito de chegar até suas mãos. Vai dentro dessa caixinha, olha. É uma ONG de mulheres, tá? De meninas. A Malala trabalha sempre com a educação das meninas. Ela adotou 9 meninas brasileiras para poder ajudar. Indígenas do Rio, né? Então, alguém que está vendo aí, que é de Floriano, tira uma foto, por favor, para depois ter aí. Né? A gente está te entregando por isso, a sua luta. Eu presenciei junto com o professor Casemiro, junto com a Emília Cipriano e com o Dalton, a sua luta pela educação de qualidade aí do Piauí. Então, receba aí alguém, né, registra isso para a gente mandar para a Gerene depois. Né, porque depois a live cai e não tem jeito. Mas eu queria te homenagear porque você, mesmo com a sua juventude, você é uma estudiosa. Você é uma pessoa do bem. Deus te colocou a missão de ajudar essas crianças, esses jovens aí no Piauí. E o Espírito Santo, quando coloca uma missão na vida da gente, ele define claramente que a gente é capaz, mesmo que a gente passe por dificuldades. Né? Então, avante, continue, persevere, porque educação pública é algo difícil. Nós chamamos educação é o alvo porque eu fui ameaçado de morte numa escola pública, mas a gente não parou e continuou. E assim como eu, né, eu gostaria também de te homenagear com essa live aqui, tá? Você faz a diferença aí no Piauí. Saiba que a gente aqui de Minas, o Dalto lá do Sul, o Casemiro do Ceará, a gente prestou atenção. A Emília de São Paulo, né? O Dalto estava numa live agora com a Dani. Tá bom? Então receba. Por que ela é de jornal e revista? Obrigada. Porque o educador marca a história dos alunos. Isso é verdade. Eu tenho em mim várias marcas de excelentes profissionais da educação. E eu tenho relatos também de quando eu estive coordenadora pedagógica, de quanto essa função, naquele tempo que eu trabalhei, foi capaz de impactar vidas, né? De eu ouvir, eu mudei por causa de você, do seu jeito, do seu conselho, da sua atenção.
Então, muito obrigada pelo esse troféu. Já quero receber, tirar foto. Me sinto muito feliz. E dizer que aquele encontro que foi em 2013 foi um encontro muito singular dentro da nossa história aqui em Floriano. A gente tem uma ansiedade que volte a acontecer um encontro que oferta esse potencial. E a mensagem daquele encontro que eu trago até hoje é que na educação a gente cuida de gente, desse zelo, desse olhar, desse cuidado. E é por isso que nesse tempo de pandemia a gente não pode esquecer disso. Que nós estamos cuidando de gente, que nós estamos educando gente, que nós estamos educando pessoas. E é preciso esse cuidado do vínculo, de se fazer próximo, desse olhar atencioso, da escuta ativa, em torno de tudo isso que faz esse ordinário do movimento da educação, do dia a dia. Às vezes a gente espera que o extraordinário aconteça num dia especial. Não. Dentro da educação, o extraordinário acontece no ordinário, nessa beleza da escola. A escola é um lugar belo, saudável, de convivência, de diversidade. Você entra na escola, você se alegra porque você vê um jovem de cabelo pintado, de vermelho, de azul, o outro está tocando violão. E essa diversidade e esse perfil de cada estudante é precioso, é o que dá vida, é o que dá movimento, e tudo é material, e tudo é ofertado para fortalecer esse processo de aprendizagem. Porque é a partir daquilo que o outro é, que ele vai gerar, que ele vai partir o interesse em busca desse objeto de conhecimento. E, claro, é preciso aí a presença do nosso profissional de educação, que é ele que vai gerenciar toda essa educação significativa. Girlene, eu quero te agradecer muito pelo tempo, pela preparação. Nós temos 2 minutos e eu queria ver o que você quer dizer. Pode ser a nossa primeira live de muitas. Fique aberta quando quiser, nós estamos aqui, né? Eu queria que você mandasse a sua mensagem para os seus alunos, para os seus amigos profissionais. Você já disse muito, mas agora para eles, para as pessoas que você admira aí no Piauí, que tem junto com você, junto com uma multidão de pessoas fazendo a diferença na vida das crianças e adolescentes, que são os nossos destinatários, né? Eu torno a dizer que eu acredito na educação pública, eu acredito no profissional da educação, eu acredito no professor. O professor é um agente de transformação capaz de mudar a realidade de uma pessoa. O professor, ele tem essa capacidade. Eu acredito na educação pública porque ela é o caminho para essa transformação social. E, claro, de uma forma tratando com equidade. Não existe como fazer isso sem equidade. É preciso trabalhar com a equidade, esse processo de ensino-aprendizagem, esse gerenciamento dos gestores. Eu quero, assim, dizer que nós temos grandes gestores dentro da rede estadual do Piauí, dentro de Floriano, gestores que realmente se dedicam exclusivamente, empenhados em promover aí uma gestão escolar que dê resultado, porque quando ele se coloca ali, ele quer resultados de aprendizagem, ele se dedica, porque os nossos profissionais, eles têm experiência, eles têm dedicação, e eles também sonham com a educação, apesar daquelas realidades que nós já falamos anteriormente, dessa crise, né, de que muitas pessoas pensam que investir na educação é despesa, e não é investimento. Então, o que eu tenho a dizer é que possamos seguir juntos, né, quebrando pedras e plantando flores, como diz Coralina, né, que esse é o nosso desafio enquanto educadores. Que a gente nunca deixe de sonhar, que a gente nunca deixe de acreditar. É preciso acreditar no nosso jovem. É preciso sonhar os nossos jovens. O professor, ele não pode deixar de acreditar na criança, ele não pode deixar de acreditar nos nossos jovens. Porque quando ele está desmotivado, porque ele não quer ir para a escola por causa dessa situação, ali é uma vida importante, é um ser importante, tem que ser valorizado, tem que ser acolhido.
Então, cada jovem tem que ser sonhado dentro da escola. Ó, o Raulson Ribeiro está dizendo aqui que você é conhecido pela dedicação na Secretaria da Educação do Estado, tá vendo? E que vocês se conheceram e professam a mesma fé e que ele confia muito em você como profissional da educação, tá vendo? Obrigada. Eu espero que você tenha... Como é que é? Abraço. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa. Dizer que nós acreditamos que você é uma pessoa que luta pela cidadania. Onde quer que a gente esteja, a gente tem a mesma chama no coração e eu quero te agradecer, né? Como eu digo sempre, gratidão e alegria. Coloca a mão no coração porque, né, um dia desse a gente se encontra pelo mundo afora. E, olha, você é como uma mini Malala aqui no Brasil, tá? Uma professora. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Tudo de Obrigada, bom para Paulo. você. Obrigada pelo convite. Obrigada por essa oportunidade. Foi minha primeira live. Fiquei muito preocupada com isso, mas passou muito rápido, né? Já estamos aí finalizando. Continue. Falo quanto o diálogo foi produtivo, tivemos essa capacidade de envolvimento, de troca de conhecimento. Você aí de Minas Gerais, eu aqui do Piauí. Isso, mais sucesso ainda. Tudo de bom, tá? Obrigada. Tchau. Paz e bem. Tchau. Paz e bem.